Louvado seja o nome do nosso Deus, a paz do Senhor a todos. Estou aqui novamente com o objetivo de trazer uma palavra da parte de Deus para a nossa vida. Hoje eu quero deixar uma palavra no livro de Mateus, Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 5, versículo 44 e 45. Está escrito assim: Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que sejais filho do vosso Pai que está no céu, porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons e envia chuva sobre justos e injustos. Louvado seja Deus. Irmãos, é muito bom a gente estar compartilhando algo da parte de Deus. Todavia que eu leio a palavra de Deus e que de alguma forma o Espírito de Deus ministra ao meu coração, eu sinto o desejo de compartilhar essa palavra. E se nós formos olhar para essa palavra, ela tem uma grande importância, porque observe uma coisa: no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 1, você vai ver Jesus subindo em um monte. Jesus sobe naquele monte porque ele queria, de cima daquele monte, ensinar as pessoas, ensinar aquele povo que andava com Jesus. Porque no meio do tempo, no período em que Jesus começou a fazer ali aquilo que ele foi destinado a fazer, que era pregar o evangelho, apresentar o caminho, a gente vai ver que pessoas foram alcançadas por este evangelho. E todas essas pessoas que foram alcançadas, elas tiveram a sua decisão de deixar os seus caminhos, de deixar a vida que levavam e começaram a trilhar com Jesus. E agora Jesus está diante de um grande povo, de muitas pessoas. Jesus então decide subir em cima de um monte, e de cima daquele monte Jesus começa a ensinar aquelas pessoas. De cima daquele monte Jesus passa ensinamentos para ela. Para quê? Para que elas viessem e compreender a maneira certa de andar de uma forma que viesse agradar a Deus. Agora você vai ver no capítulo 5, do versículo 1, você vai ver Jesus falando sobre as bem-aventuranças, onde ele vai falar: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Onde ele vai falar também: bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça, porque o reino dos céus é deles. Então Jesus está falando, trazendo ensinamento sobre as bem-aventuranças. Também Jesus vai falar sobre a questão de nós sermos sal da terra e a luz do mundo. A questão de nós termos a obrigação, o dever de manter um bom testemunho. Jesus está ensinando sobre isso. Outras coisas que Jesus vai falar sobre o adultério, sobre o juramento. Só que você vai ver que eu selecionei hoje, nessa noite, para estar falando através desse vídeo, a questão do capítulo 5 de Mateus, do versículo 44 e 45. Porque eu achei muito interessante e muito importante para a nossa vida. Porque Jesus está falando da questão do perdão. Você vai ver no versículo 38, a epígrafe que está escrita aqui na minha Bíblia está falando sobre a questão da vingança. Ele vai dizer: ouviste que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resista ao homem mau. Se alguém te bater na face direita, oferece também a outra. E no versículo 44 e 45, ele vai falar para que nós viéssemos amar os nossos inimigos e orar pelos que nos perseguem. Porque entenda uma coisa: Jesus está diante de pessoas, de homens, seres humanos, que têm uma natureza carnal. Você vai ver no Antigo Testamento o próprio Deus, o nosso Senhor Jeová, falando ali para Noé que o homem é mau. A natureza humana, ela é maldosa. E o único que pode transformar essa natureza é o nosso Deus, através da sua palavra, através do seu Espírito, quando ele habita dentro de nós. Então Jesus está ensinando aquelas pessoas. Eram pessoas que foram alcançadas pelo Evangelho,
pessoas que renunciaram às suas vidas para andar com Jesus. Só que, por ser seres humanos, ainda existia muita coisa que devia ser trabalhada. Porque o trabalhar de Deus é o seguinte, gente, não é do dia para a noite que Deus transforma. Ele pode transformar, pode, ele tem poder para isso. Nada é impossível para o nosso Deus. Só que a questão da transformação é uma questão de tempo. Não é do dia para a noite, mas é processo, é com o tempo. Não é do instante, mas conforme o tempo vai passando, a gente estando na presença de Deus, Deus vai trabalhando, vai lapidando o vaso que é dele, que somos eu e você. Então você vai ver que Jesus está diante de pessoas e está ensinando elas a questão do perdão. Por quê? Porque o ensinamento que eles tiveram eram ensinamentos que incitavam eles a rejeitarem os seus inimigos. Incitavam eles, induziam eles a não amar os seus inimigos. Só que Jesus veio para fazer diferente. Por que Jesus veio fazer diferente? Porque Deus, ele trabalha na contramão da nossa natureza, dos nossos desejos. A Bíblia diz que o desejo da carne é pecar. Já Deus nos deu o Espírito Santo para que a gente venha lutar contra o pecado e viver uma vida segundo a vontade de Deus. Que só quem vive essa vida é quem anda com Deus, quem tem esse Espírito, que nos conduz na luz do Senhor. Então Jesus está ensinando essas pessoas da questão do perdão. Por quê, irmão? Porque é muito importante. Tem pessoas que não entendem o porquê da necessidade de perdoar. Observe que Jesus está falando dos inimigos. Ninguém faz inimigo à toa. Para poder se tornar inimigo, alguém tem que nos fazer o mal. E às vezes, quando alguém nos faz o mal, a gente já não quer mais ceder o perdão. É onde as coisas pioram na nossa vida. Porque tem gente que pensa que se prender, que de não liberar perdão, acha que está fazendo certo. Mas na realidade, ele está se adoecendo. Porque a falta de perdão gera doença. A falta de perdão. Então, se Jesus está ensinando isso, então, no meio daquelas pessoas que ele está ensinando, tinha pessoas rancorosas. Pessoas que levavam mágoas no coração. Pessoas que talvez alguém fez o mal com elas e eles não tiveram a possibilidade de perdoar aquelas pessoas. Mas agora Jesus está ensinando. Isso serve para nós também, porque não somente aquelas pessoas, mas nós também somos sujeitos a lidar com situações inesperadas, situações que vêm nos trazer dores, decepções. E são situações assim que a gente vai ter que ter o dever de perdoar. Só que perdoar não é fácil. Só que é como eu estava explicando agora há pouco. Nós que nos dizemos cristãos temos que lutar contra a nossa natureza. A natureza do homem é não perdoar. É deixar o rancor agir em primeiro lugar. Já nós não, nós que servimos a Deus temos que perdoar. Porque essa é a vontade de Deus. Observe que ele vai falar aqui, na sua palavra, que se nós perdoarmos, nós vamos ser verdadeiramente filhos de Deus. E ele traz um exemplo, porque o Senhor faz nascer o sol sobre os justos e os injustos. Faz com que a chuva caia sobre aqueles que é bom e aqueles que é mal. Independente de andarem na presença de Deus ou não, o Senhor ele nunca vai deixar de amar. E como prova disso, está escrito lá no livro de João, capítulo 3, versículo 16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, gente, é muito importante a questão do perdão. Tem pessoas doentes porque não perdoam. Tem pessoas que não recebem o Espírito Santo na vida porque não perdoam. Mas hoje, nessa noite, Deus toca o meu coração para nos alertar. Nós temos que perdoar, irmão. Porque o perdão
ele gera o quebrantamento, e o quebrantamento gera